Estamos de volta e o assunto é a corrupção que tomou conta deste país nos últimos anos. Para você que não assistiu o primeiro bloco, eu estou conversando com um advogado especialista na área, Modesto Carvalhosa, ele que é o autor do livro Considerações sobre a Lei Anticorrupção das Pessoas Jurídicas, sempre está aí escrevendo artigos em relação a esse assunto, é um especialista na área e a gente falou bastante aí no primeiro bloco, clica lá e dá uma espiadinha. Eu terminei prometendo falar de delação premiada. Você sabe que recentemente, doutor Carvalhosa, o Marcelo Odebrecht, conversando lá com o juiz Sérgio Moro, disse o seguinte: olha, esse negócio de delação é um problema, porque se eu tenho as minhas filhas e uma cometeu um erro e a outra dedurou, eu vou punir mais a que dedurou, não a que cometeu um erro. Tem alguma coisa errada nesse raciocínio, né? A delação premiada é um grande instrumento para o país, não? Bom, a delação premiada é uma instituição americana que foi muito aplicada, inclusive, na operação de mãos limpas italiana, etc. e tal, e que veio com a lei anticorrupção americana nos anos 70, e muitos outros crimes também são de delação premiada. Todos os crimes nos Estados Unidos permitem delação premiada a partir de um certo ranking. O que acontece? É a forma mais extraordinária que foi inventada para desbaratar organizações criminosas. Isso é muito importante, porque o crime, hoje em dia, por menor que seja, ele sempre depende de uma certa organização, de fatores e de pessoas que estão além daquele ator, a não ser que seja um assassino, etc., um serial killer. O resto é sempre uma organização. Então, a forma de desbaratar uma organização é a delação premiada. Então, esta medida que não foi utilizada como deveria ser no mensalão, daí a pobreza, de certa maneira, dos resultados do mensalão, embora tivesse sido auspicioso do ponto de vista político e moral, realmente foi aplicado largamente agora na Operação Lava Jato, e que permite o desbaratamento dessa organização criminosa, da qual entra inclusive a Petrobras, que a Petrobras é considerada vítima. Eu vou perguntar, vítima de quem? Só se for vítima do governo que aparelhou-a para ser um órgão de corrupção. Mas e toda a organização, então, é desbaratada com isto. É uma forma de, pela possibilidade de uma pena muito menor do denunciante, termos, então, as informações, os documentos, os relatos e as provas, portanto, e as evidências de que outros participaram e como tem, então, a possibilidade, como se existe, portanto, a possibilidade, a partir daí, de ter uma configuração da organização criminosa. Portanto, nada melhor de invenção do que essa no plano penal que ocorreu há algumas décadas e que agora vem sendo aplicada também no Brasil, especificamente no caso da Lava Jato. Já imaginou, gente, se não houvesse delação premiada? Jamais Paulo Roberto Costa teria falado sobre o assunto. Jamais Youssef teria delatado aqueles que durante muito tempo usaram o Youssef como um banco às avessas, um banco ilegal. Ele era aí o doleiro de 9 a cada 10 políticos no Brasil. Jamais teríamos empreiteiros, presos e que querem a liberdade e por conta disso fazem um acordo e entregam como o esquema de corrupção funcionava. Quer dizer, a delação proporcionou que a gente entrasse nas entranhas da Petrobras e entendesse como o Petrolão funcionava. Exatamente. E é interessante entrar nas entranhas da Petrobras, que mostra uma coisa também que é um paradoxo absurdo, porque desde o começo a propaganda do governo é de que a Petrobras é vítima, eu repetindo o assunto, é vítima do quê? Ela foi organizada pelo governo para ser realmente o instrumento para fornecimento de todos os recursos para o partido hegemônico e para os partidos aliados, para os políticos e que fazem parte desse grupo de poder. Então, ela foi organizada para isso. Dizer que foram 2 ou 3 diretores que durante mais de 10 anos... Você está ouvindo o que eu estou falando? Mais de 10 anos pilharam, tá certo, recursos para entrega aos políticos e partidos, etc. Ninguém sabia nada dentro da organização. Quer dizer, só 3 lá, segredo. Que organização é essa? Que empresa é essa?
das maiores empresas do mundo. De modo que, como a lei anticorrupção fala claramente, é responsável objetivamente a empresa, a pessoa jurídica que promoveu, A que Petrobras organizou, deveria ser ela punida pela deveria ser, legislação? e vai ser punida pelo exterior, pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano, pelo Departamento de Justiça americano, por todos os companhias de seguro, que não vão fazer resseguro mais com ela, etc. Ela vai ser desmininguida, tá certo? Com o passar do tempo, porque ela não teve a punição que a lei de corrupção admitia que ela tivesse, no sentido de pagar uma multa monumental, mas pagar a multa, tá certo? E resgatar um pouco da confiança lá fora. E rebaixar a confiança lá fora, não. O governo é de tal maneira obtuso, de tal maneira de má fé, fala em português, não é obtuso, mas aí é má fé, que não quis quer colocar a Petrobras como vítima, impedindo, portanto, que a Petrobras se tivesse resgatado pelo pagamento das multas o seu próprio delito e tivesse, portanto, no mundo inteiro novamente retomado a sua confiança, tá certo? Pela lei anticorrupção, se aplicada ao pé da letra, então, deveríamos ter a punição das corruptoras, das empreiteiras do Petrolão, elas deveriam ser impedidas, claro, cada caso é um caso, mas eu estou falando aqui, passando a régua, né? Deveriam ser impedidas de contratar com o governo, pagar a multa sim. Isso. Né? A Petrobras também punida a pagar a multa para que a lei fosse aplicada, o exemplo fosse dado. Exatamente. E pudesse se recomeçar em pratos limpos. Exatamente, é exatamente isso que se faz. Né? Paga a multa, fica em disponibilidade durante 5 anos e daí volta a operar, mas em outros termos. Não é? Isso não foi feito. Mas qual é a finalidade do governo, além de todas as má-fés que tem nessa questão? É o seguinte, é que ele quer que todas as 400 empresas públicas forem pilhadas, agora a Eletrobras já foi pilhada também, sim, e a Nuclebrás, não sei o quê. Então o que quer? Quer que todos sejam vítimas. Claro. Então, por exemplo, se a Eletrobras é vítima. Se o fundo de pensão X for pilhado, roubando, quer dizer, corrupção apenas de 200, 300, 500 bilhões, 1 bilhão, 220 bilhões, certo? O que acontece? É vítima. Então, todas as entidades públicas envolvidas, que são instrumentos do partido hegemônico para fazer a corrupção, serão consideradas vítimas, como é vítima hoje considerada a Petrobras. Veja a coisa maquiavélica ao mesmo tempo. Distorção absoluta. Absoluta, de tudo, né? Dizer que são vítimas. A empresa pública é vítima, ela é um instrumento. Sem ela não haveria corrupção. Sem a Petrobras não haveria Petrolão. Ela que é a organização criminosa, que proporcionou todo esse esquema de corrupção. Agora, é muito engraçada essa coisa do governo sempre distorcer o discurso, porque, por exemplo, né, a gente está em um processo recessivo, a economia está andando para trás, está mal das pernas, reflexo do desgoverno petista, né, em especial agora, nesses últimos anos do desgoverno Dilma. E aí, vira e mexe, tem um bonitão lá do governo dizendo o seguinte: por conta da Lava Jato, estamos na crise. Exatamente. Não é por conta da Lava Jato. A Lava Jato descobriu o esquema de corrupção. Não é a Lava Jato que provocou a crise. São os corruptos e corruptores que provocaram a crise. O juiz Sérgio Moro disse recentemente, no fórum aqui promovido pela Abril, da Exame, o seguinte: olha, é a mesma coisa que culpar o policial, né, pelo homicídio quando ele encontra um corpo. É totalmente uma distorção da realidade, não, doutor? E eles, a crise, eles inventam, é tudo a propaganda, é o Goebbels caboclo, né? O tal do Goebbels local. Tupiniquim, então, né? Tupiniquim. Primeiro era a seca, depois era a questão da crise mundial, que foi em 2008. Hoje em dia, o filho nasceu em 2008 já está na escola, entendeu? Já está na escola, já está alfabetizado. Não tem nada a ver, tá certo? Então, depois era a seca. Depois inventaram que é o Lava Jato que é o responsável pela corrupção. Então, como é que você faz, ao mesmo tempo, propaganda? Você está combatendo a corrupção e diz que a Lava Jato é responsável pela crise econômica estrutural brasileira. É uma coisa inacreditável. Quer dizer, o cumprimento da lei, a punição, a perseguição e a punição dos culpados é culpada pela crise econômica. É uma coisa do surrealismo
macabro, né? Uma coisa absurda. A gente tem alguns atores que têm chamado a atenção aí nos últimos meses, além, obviamente, de Dilma, Lula, Eduardo Cunha, aqueles que estão sempre na mídia. Mas um deles é o seu Luiz Inácio Adams, o cordeirinho de Dilma, o AGU, que acabou, durante algum tempo aí, se comportando como advogado-geral das empreiteiras do Petrolão, e não como advogado-geral da União. E a gente tem na outra ponta o juiz Sérgio Moro, que é persona não grata dentro da turma do PT. Como é que o senhor vê essas duas figuras, né, que representam essas duas entidades? O Sérgio Moro representando a Justiça Federal de Curitiba, cabeça da Lava Jato, e também a AGU e CGU, que também é um braço do governo. A CGU, ela foi criada como um órgão correcional, vamos falar para a CGU começar, pelo órgão correcional do Poder Executivo, para exatamente punir dentro da esfera administrativa todos os atos de corrupção individual, de organização, de corrupção dentro da administração pública federal. E ela age hoje como um instrumento exatamente para sabotar todas as possibilidades que ela tenha para sabotar a aplicação da lei anticorrupção. Ela é uma desmancha-lei, desmancha a lei. Então ela é completamente ligada a uma coisa suicida, porque na realidade eles não têm nenhuma visão, além de tudo, porque a punição das empreiteiras, a punição das fornecedoras da Petrobras, das empreiteiras ligadas, é a salvação das empreiteiras e das fornecedoras. Entendeu? É que nem esses bancos todos que entram aí em desvio de divisas, tá? Tipo bancos que você encontra no mundo inteiro, grandes bancos fazem desvio de divisas de bilhões e bilhões, eles vão lá, pagam a multa no Banco Central Europeu, pagam a multa no Banco Americano, Central Americano, e daí voltam a funcionar. Não, eles não querem, eles acham que não pode punir. E a punição é a forma de resgate. Crime sem castigo é uma tragédia para o criminoso. O criminoso tem que ter o castigo para se purgar do crime. E essas empresas estão aí jogadas, tá certo? E punidas pelo próprio mercado, pelos compliances das suas fornecedoras. Por exemplo, hoje em dia, ninguém mais faz resseguro com as empresas que estão sendo investigadas. Como é que ela pode viver sem resseguro? Então você vê a situação terrível que é a falta de aplicação que a CGU fez. A AGU também é responsável por esse tipo de atitude que é, no fundo, prejudicial às próprias empreiteiras ligadas ao Petrolão. E o Sérgio Moro? Bom, o Sérgio Moro é um homem, apesar da juventude dele, como o Dallagnol também, na parte do Ministério Público, o Deltan Dallagnol, são a pessoa... Grande procurador, né? Grande dá um procurador. show. Dá um show. Eles são muito jovens, eles têm, por acaso, uma grande experiência no sentido de não entrarem em nulidades de processo. É claro que a finalidade toda do governo e a finalidade das empreiteiras é conseguir a anulação do processo, a nulidade, a declaração da nulidade do processo, como houve no Castelo de Areia e mais uma meia dúzia anteriores a isso. Porém, eles hoje criaram, inclusive, uma consciência junto aos tribunais de que a nulidade de um processo criminal só pode existir quando há um cerceamento da defesa e dos direitos do réu, e não quando há defeitos técnicos dentro do processo, entendeu? Senão, quer dizer, vírgula é suficiente, como o Dallagnol fala, quer dizer o seguinte, quando realmente a casa cai é um problema. Agora, quando há o vazamento de um cano dentro da casa, não pode ser considerado realmente... Pode implodir a casa, né? Então, realmente, há uma diferença grande que hoje o Ministério Público e o próprio Sérgio Moro, mas sobretudo o Ministério Público, tem dado essa consciência aos tribunais de que nulidade de processo só quando há cerceamento dos direitos do réu. Não pode haver questões técnicas mínimas, não pode levar a anulação, a nulidade de um processo penal. Mas que isso é importante. Agora, no meio desse processo todo, né, eu abri lá o primeiro bloco dizendo que a corrupção era esse monstro, né, que é alimentado com toneladas todos os dias por esse governo, pelo governo passado, de 2003 para cá, né, o PT não inventou a corrupção, mas aperfeiçoou como ninguém, uma belezinha, né? Tá aí uma coisa que eles sabem fazer bem feito. Como é que a gente põe
um fim nisso? Aplicação dura da lei, uma lei mais dura? O senhor apoia, por exemplo, a campanha do Ministério Público? Corrupção não, as 10 medidas contra a corrupção? Tem duas coisas aqui, é importante. As 10 medidas do Ministério Público, elas têm um viés, algumas delas, muito processual, que são fundamentais, que são referentes à questão de prazo prescricional, andamento de processo, etc., que são muito técnicos e muito importantes para que não haja a prescrição, que é a forma de que se hoje usa para livrar os réus. Mas tem outros que são muito ligados à cidadania, que é a questão, sobretudo, da denúncia, que é um sistema que se usa nos Estados Unidos, em que você é vítima, por exemplo, de um fiscal da prefeitura que vai lá e extorque de você um dinheiro, você vai lá e faz a denúncia, ele me extorquiu aqui R$8.000 para fazer uma reforma na casa. Então você tem a possibilidade da denúncia. Essa criação da denúncia é fundamental dentro desse pacote. E as outras medidas, as 10 medidas, são absolutamente necessárias do ponto de vista técnico-processual. Agora, o mais importante para sair da corrupção é criar aquilo que nos Estados Unidos existe, que é o performance bond. Não pode haver obra sem haver uma seguradora no meio, em que garante para o Estado que o preço, a qualidade, veja, a qualidade da obra e o prazo da obra serão cumpridos, sob pena de a empreiteira, a seguradora pagar para o governo. Uhum. Então ela fiscaliza a obra. Então ela fiscaliza o preço, fiscaliza se está conveniente, fiscaliza a qualidade e fiscaliza o prazo. Quer dizer, nos Estados Unidos se utiliza o performance bond há muito pouco tempo, ou seja, desde 1897. Começou agora. Começou agora. Uhum. Você não vê nos Estados Unidos, você vê escândalo de todo tipo, né? Sobretudo no plano financeiro. Então, escândalos, a história dos Estados Unidos é a história de escândalos financeiros. Você nunca viu um escândalo de empreiteira nos Estados Unidos. Não existe escândalo de contrato do governo com particular para a realização de obras. Não existe isso. A qualidade das obras que você tem nos Estados Unidos são inacreditáveis, a qualidade delas, porque não há interlocução entre o governo e as empreiteiras. Acaba a interlocução. Tem um camarada no meio, que é a seguradora, que faz um performance bond, que garante ao governo e exige da empreiteira o cumprimento do contrato. Acabou a interlocução. Não é? Então, esse tipo, que é provado há mais de 120 anos, que funciona, é a maneira de realmente operar no Brasil para acabar com a corrupção em obras públicas, seja no plano federal, estadual ou municipal, além das 10 medidas do Ministério Público. Agora, conhecendo esse governo como o senhor conhece, o senhor acha que há alguma possibilidade de uma medida como essa ser aprovada para ser aplicado ainda nesse governo Dilma? Eu não acredito. Nem eu. Eu mais em Papai Noel do que... Eu não acredito porque tem a questão seguinte, não existe boa-fé. O governo ele pode errar, mas ele tem que ter boa-fé, espírito público. Quando não há boa-fé no espírito público, está enredado na própria sistema de corrupção, é muito difícil você ter essa possibilidade. Agora, pode haver uma pressão, uma mudança de governo, qualquer coisa, por uma razão qualquer, uma renúncia e tal, num governo qualquer, tem absolutamente necessário fazer esse tipo de providência, o qual vamos ter novamente corrupção daqui a pouco tempo, novamente instalada e organizada. Para fechar, rapidamente, a sua avaliação de Dilma Rousseff do ponto de vista, primeiro, administrativo. Bom, administrativo é um governo péssimo, né? É um governo que não tem... De 0 a 10. Eu acho que daria nota mínima para ela, né? Do ponto de vista intelectual, Dilma Rousseff. Dilma tem problemas de deficiência muito grande de raciocínio, né? De raciocínios e de capacidade intelectiva também, né? Esse é um problema sério. Eu acho que, com todo o respeito que eu teria por um ser humano como ela e eu, somos seres humanos com todos os defeitos, mas ela não está preparada, está provado hoje, não estava preparada para exercer um cargo desse. Ela não tem nenhuma condição, uma aptidão para uma coisa dessa do ponto de vista emocional, intelectual e de preparo também, vamos dizer, preparo de administração pública. Ela não aprendeu nada durante esse tempo todo e falta humildade,
há um excesso de soberba, enfim, eu não vejo qualidades, né? Eu só vejo defeitos. E Lula, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista intelectual? Bom, do ponto de vista intelectual, ele é um grande, vamos dizer assim, político no ponto de vista de demagogo, né, que é demagogia. Falastrão, né? É um grande demagogo no plano, vamos dizer assim, do sentido histórico do demagogo, né? Capaz de atrair as massas e apresentar soluções fictícias para os problemas. O governo dele realmente levou a essa catástrofe que nós estamos sentindo hoje em dia, né? Eu acho que ele é tão responsável quanto ela por esse problema todo, mas agora, do ponto de vista pessoal, ele tem qualidades intelectivas muito maiores do que ela e poderia muito bem, no governo dele, ter a humildade necessária, a boa-fé necessária para conduzir, como ele tinha um apoio popular imenso, para levar o país realmente a uma condição extraordinária, inclusive por razões internacionais favoráveis que tinha na ocasião. Ele perdeu a oportunidade e condições para levar o país a uma condição ainda melhor, que realmente ele não levou. A máscara do PT, doutor Carvalhosa, caiu faz tempo. Aquele PT, né, que nasceu com um discurso bonito, já não existe mais há muito tempo, virou o partido da corrupção e acabou, todo mundo vê isso, está na capa dos jornais. O PT, inclusive, saiu da página política e foi, né, para a página de polícia faz muito tempo. Assusta o senhor ainda essa questão da gente ter tantos apaixonados pelo Partido dos Trabalhadores, ainda que a queda tenha sido brutal? A gente tem pessoas que chegam a levar para o lado da violência. A gente vê isso na internet. É assustador? Eu acho muito estranho, eu não entendo. Porque falta um critério. Você pode ter esse tipo de paixão para time de futebol, por exemplo, não é? O time já estava que nem o Vasco da Gama com 13 pontos. Eu cheguei e continuo vascaíno e justificando o Vasco da Gama. Aliás, um time simpaticíssimo que eu gosto muito. Então, mas futebol, política não pode ser. Futebol, você tem uma paixão por um time de futebol, a mesma coisa você tem na questão da política. Deveria haver um certo recato pessoal ao defender um partido realmente que está muito implicado em matéria penal, em matéria criminal, que eu acho que o tesoureiro está preso, todo mundo está preso, quer dizer, é evidente que isso não justifica continuar a ter uma justificativa para apoiar um partido desse. Agora nós estamos numa democracia, todo mundo pode apoiar o partido que quiser, eu acho que aí é um direito de cada um. Que é esquisitão, mas é um direito. Eu não entendo, eu não tenho capacidade para um entendimento sobre isso. Modesto Carvalhosa conversando comigo hoje aqui sobre as questões que envolvem a corrupção. A gente falou também sobre aí a campanha, as 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal. Eu já coloquei lá na minha fanpage, @JoyceHasselman, um vídeo. Você pode, pela internet mesmo, assinar a sua ficha, uma legislação aí que se propõe a colocar uma punição um pouco mais rígida, né, envolvendo a corrupção, mas precisa da sua assinatura. 1,5 milhão de assinaturas, pelo menos. E a gente falou aqui também da lei anticorrupção e de como esta lei não é aplicada, lamentavelmente, no Brasil. Muito obrigada pela entrevista, adorei, foi uma aula, foi viu? Um privilégio para mim. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Aqui em TVeja, tvdeveja.com, você já sabe, a gente tem lá do seu. E a programação não para não, já já a gente se vê.